E como a gente anunciou há pouco para nossa audiência, a senadora Margarete Busetti mais uma vez nos faz companhia aqui na CBN Cuiabá, abrindo a nossa semana de trabalho. Senadora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui na CBN Cuiabá. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Para mim é um prazer estar aqui falando sempre aos ouvintes da CBN. Bom dia, senadora. Seja bem-vinda mais uma vez à CBN Cuiabá. Vamos até, Pedro, tratar de um assunto aqui que a gente já conversou com a senadora em outras oportunidades, mas que agora a gente está acompanhando alguns desdobramentos, senadora, que é essa situação ali de Chapada dos Guimarães, né? Um assunto bastante delicado, a senhora tem falado muito a respeito desse tema, e ontem pela manhã a gente teve ali uma espécie de mobilização, né, de alguns comerciantes, guias de turismo, moradores ali do município, contra o fechamento ali na MT-251, na região do Portão do Inferno. Uma das principais reclamações, né, que a gente pôde acompanhar é que eles alegam que não teriam sido ouvidos pelas autoridades antes dessa decisão ali pelo fechamento da via. A gente já teve a oportunidade, né, de conversar com a senhora sobre aquela polêmica entre o Estado e ICMBio, mas agora, né, um desdobramento um pouquinho mais grave, né? Os fechamentos têm ocorrido ali durante a semana para as obras emergenciais, os moradores, comerciantes alegam uma série de prejuízos. Como é que a senhora está acompanhando, senadora, todo esse processo? Com muita atenção, porque, Camila, quando eu coloquei esse projeto da estadualização do parque, eu coloquei para que a gente sentasse à mesa, para que todos os entes viessem à mesa para a discussão, porque isso já era anunciado que iria acontecer. Não tem como. O governo está, desde o governo passado, o governo do Estado do Mato Grosso, está desde o ano do governo passado tentando pegar esta rodovia, tentando pegar a parte da Chapada para fazer investimentos, para ter uma atração turística. E os governos não escutam, é um parque federal e daí não pode fazer nada. Então tem nome e endereço, sim, essa questão da Chapada, é o ICMBio. O ICMBio não permite, o meio ambiente também não permite, Marina Silva não deixa fazer nada. Então, é isso. Eu já fiz, depois do projeto da estadualização, que, aliás, já está pronto para ir a plenário, tá? Já passou por todas as comissões, está pronto para ir a plenário. Eu já fiz 4 reuniões com a AGU, com a Advocacia Geral da União, para ver se a gente tenta fazer um convênio, uma delegação de competência ao governo do Estado, para que o governo do Estado faça isso por 4, 5 anos. O governo do Estado não quer ficar com o parque. Não é função de governo cuidar do parque, mas é função do governo cuidar daquela área para que ela seja preservada e vire realmente um ponto turístico, para que não morra. Olha, o comerciante tem razão de reclamar, mas e se cair um veículo lá? E aí? Se cair 3, 4 veículos e morrer alguém, aí o governo do Estado é culpado. Agora, senadora, para além dessa questão do turismo, a senhora já até pontuou aí, essa questão do comerciante também. A senhora imagina que essa situação possa, de repente, tornar ali uma crise generalizada e piorar a situação ainda? Porque a gente tem essa situação, né, do parque ali numa condição que precisa tomar-se uma decisão. O governo está até fazendo lá um trabalho, né, nesse momento, mas tem essa questão de liberar a via, de repente colocar em risco a vida, né, de centenas de pessoas. Como é que a senhora analisa? Defende alguma solução alternativa para essa situação ali em Chapada? Na realidade, eles estão fazendo essas telas de contenção para que não caia, mas se você olhar, tem rachaduras na pista. E nós vamos ter chuvas até mais tarde, até março, até final de março nós teremos chuvas, e muita chuva. Agora que começa a chuva intensa. Então, é perigoso. Eu tenho medo de passar ali. Nós, no domingo, teremos um casamento em Chapada. Eu já falei para o meu marido, eu não vou por aí, vamos por Campo Verde. Ele fala, não, vamos lá por Água Fria. Eu falei, aí vamos ficar atolados, né? Então, é complicado. Não existe agora, Pedro, uma atitude rápida por parte do governo que possa solucionar isso.
Quer dizer, o governo tem um projeto que é a duplicação, que é fazer um túnel, né, para que você tenha a duplicação, mas isso não é da noite para o dia. E o ICMBio, para vocês terem uma ideia, está com o projeto da licitação para dia 29 de março, novamente, para que seja feita uma licitação para iniciativa privada, que vai investir 18 milhões e que vai cobrar do cidadão para entrar no parque. Quer dizer, é uma coisa assim, eu não consigo entender. Essa delegação de competência era para que só que o governo fizesse os investimentos e devolve para a União. Devolve, eles que concedam, que façam o que quiserem. Mas nós não podemos cuidar de toda a região em volta de Nobres, de Bom Jardim, e deixar a Chapada desguarnecida desse jeito. Senador, esse é um assunto que a gente tem recebido, né, centenas de mensagens aqui. O Adriano, ele traz um questionamento também aqui, se a senhora acredita que o governo do estado foi omisso e demorou a atuar para que esse problema não ocorresse ali na região do Portão do Inferno. Afinal, o local ali já dá sinais ali há muito tempo de que isso poderia acontecer. Como é que a senhora avalia também aí a postura, né, as ações que estão sendo tomadas pelo governo do estado? Olha, eu sou testemunha que o governo do estado fazem 5 anos, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, o governador Mauro Mendes foi a ele pedindo para que fazer os investimentos. Não, tem que fazer uma licitação, tem que fazer uma concessão. Agora nós já estamos há 1 ano do governo Lula, o governador foi ao governo federal, falou com o presidente, eu estive com o presidente, falei com o presidente, nós estivemos com Marina Silva, eu chamei uma audiência pública, que daí foi onde a gente conseguiu colocar todo mundo na mesa, mas o ICMBio fica com aquela preocupação, não se apresentou os projetos, mas como é que o governo vai fazer um projeto se ele não sabe se vai poder ter a concessão ou não? É uma coisa irracional. Certo? Agora, eles querem ficar com eles os licenciamentos e o governo fazer, quer dizer, não vai sair nunca. É esse o problema. Então, o governo do estado não foi omisso. E em relação ao projeto, senadora, só para que a gente possa compreender basicamente como é que está, né? A senhora falou que ele está pronto para votação, vota no Senado, como é que funciona esse passo a passo? Vota no Senado, aí vai para a Câmara, né? Então, aí... daí a gente vai ter que achar alguém para cuidar. Aliás, eu estou com 5 projetos aprovados no Senado, na Câmara dos Deputados, para serem votados. Um já foi, volta para o Senado, e aí tem mais 4 para votar. O antifeminicídio já teve requerimento de urgência pela Procuradoria da Mulher, e assim nós vamos indo, né? E em relação, só antes, acho que dá tempo antes do repórter, senador, em relação a essa questão de Chapada, como é que está o clima ali? A senhora sente que é um clima favorável para aprovação? Passou pela Comissão de Meio Ambiente, né? E agora como é que está ali? Vocês têm conversado com outros senadores? Porque parece assim, dá a impressão, né? Quando é um tema mais relativo a um dos estados, né? Mato Grosso, embora tenhamos ali, né, 3 senadores para cada estado, como é que fica isso? Os outros colegas estão sensíveis à aprovação desse texto? Olha, o próprio governo, os próprios senadores do governo são favoráveis ao projeto, da forma como a gente apresenta. Que a gente quer, nós não queremos a estadualização para ficar cuidando do parque, a gente quer uma delegação de competência. Por isso fiz o projeto, e aí vamos tentar negociar com a AGU, né, essa semana nós iremos a Brasília falar com o governo novamente, eu acho que pela última vez, porque daí, se eles não derem um aceno muito favorável, o governador vai desistir desse projeto. E daí vai ficar por conta do governo federal, e aí a gente sabe como que faz. E inclusive as obras, nesse caso, senador, essas obras emergenciais, o governo poderia continuar tocando, ou caso o governo do estado desista desse projeto, apenas o governo federal poderia atuar ali na região? A emergencial ele tem que fazer, certo? Mas a emergencial você sabe que não vai funcionar. É assim, um paliativo e pode não dar certo. Mas os licenciamentos, se sair essa concessão para iniciativa privada, continua pelo ICMBio.
E aí nós vamos ter um problema com o governo do estado e o ICMBio, porque é uma hipocrisia isso, não é possível. O meio ambiente tá cego, não funciona. Então, eu não gostaria nem de falar da Marina Silva. 8h29, Pedro. O repórter já nos chama. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, senadora, mas voltamos para falar, inclusive, sobre outros projetos, um olhar atento aí também para essas questões em relação às mulheres, né? Sabemos que a senhora tem alguns projetos, já até citou aqui. Vamos rapidinho fazer uma pausa e já voltamos. Tudo já de volta na CBN Cuiabá, amanhã de segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Mandar um abraço para o nosso ouvinte, aqui não está aparecendo o nome dele, mas mandou mensagem ali pelo YouTube, diz que está nos acompanhando de Alagoinhas, na Bahia. Um abraço para ele. Tem muita gente comentando aqui também alguns temas em relação à violência contra a mulher, para que a gente possa debater aqui também com a senadora. Vou passar a bola aqui para o Pedro Panock para que a gente possa falar sobre esse assunto um pouco mais. Exato, Camila, e a senadora aqui também com a gente. Inclusive, antes disso, tem um dado aqui do Ministério da Justiça, senadora, apontando que entre janeiro e outubro de 2023, o Brasil registrou 64.910 casos de estupro, né? Ao final do ano passado, a senhora esteve aqui com a gente, protocolou também um projeto de lei que visa dar mais transparência aos processos que envolvam a condenação por estupro, né? Uma proposta que altera o Código Penal. A senhora pode nos explicar como é que funcionaria esse projeto na prática, senadora? Pedro, eu comecei a pensar nesse projeto quando houve aquele verdadeiro terror em Sorriso, que foi a morte da mãe e das 3 filhas, 4 mulheres, e as 4 foram estupradas. Esse cara já tinha um estupro em Lucas, e ele tinha... Aí eu fui pesquisar o nome dele, e aí ele aparece só como latrocida, porque ele roubou e matou em Goiás. Então ele aparece como latrocida, mas como um predador sexual, que ele já tinha matado 5 e estuprado 5, não aparece nada. E aí eu fui pesquisar, porque eu pesquiso antes de apresentar um projeto, para ver se já não tem, porque senão você fica chovendo no molhado aí, fazendo mais do mesmo. Eu vi que realmente tem uma lei que o deputado Hildo Moraes, se não me engano, apresentou para fazer o cadastro nacional, mas não pediu para que fosse exposto o nome dessas pessoas, pelo menos os condenados em primeira instância, porque o Brasil é muito, muito hipócrita. Se o cara é investigado, não pode pôr, porque senão vai prejudicar e tal. Aí eu fui pesquisar e vi que era possível apresentar esse projeto. O nome do projeto é Pedófilos e Predadores Sexuais, porque eu nunca vi um ex-pedófilo, Pedro. Para mim não existe um ex-pedófilo. Ele vai continuar sendo pedófilo, porém ele tem que sair do convívio com a sociedade. E um predador sexual que mata 4 mulheres não pode. Eu sou favorável à prisão perpétua, mas é uma cláusula pétrea da Constituição, a gente não pode falar sobre isso. Então, pelo menos que ele fique aí 40 anos guardado, né? A pena máxima, se o projeto antifeminicídio passar, vai ser desse projeto, que é 40 anos, 20 de mínima e 40 a máxima, com 55% da pena cumprida para começar a progressão. E ele perde um monte de direitos de visita íntima, enfim. Então, eu acho que esse é um complemento do projeto antifeminicídio, porque eu não posso nem... Não foi preso a semana passada um cara aqui no Brasil Beach, que ele fazia jardinagem e ele era condenado por estupro da filha de 8 anos. E você não consegue pesquisar. Quer dizer, então, se você não consegue, a mulher não consegue saber se esse cara é um predador sexual, ele pode estar trabalhando numa creche, né? Então, assim, eu acho que esse projeto é um complemento do projeto antifeminicídio, e eu espero que meus parceiros, meus colegas
me ajudem a aprová-lo. E em relação a esse cadastro, senadora, como é que funcionaria também a elaboração dessa lista, né? A quem caberia? Seria de competência dos estados? Seria um cadastro da União, por exemplo? Já tem como a gente saber detalhes e todas as pessoas poderiam ter acesso a esse cadastro? Desde que ele seja condenado em primeira instância, o projeto prevê que todas as pessoas poderiam ter acesso. Para você ver, nos Estados Unidos, a mulher tem acesso a um cadastro se ele for investigado por estupro. Ele só de ser investigado, mas aqui, como eu sei que não iria para frente se fosse assim, eu coloquei condenado em primeira instância. Aí todas as pessoas teriam, sim, acesso a esse cadastro. A lei já existe, acho que ela é de 2020, do Cadastro Nacional, porém você não consegue saber nada. Eles dizem que é para proteger a vítima. A vítima continua com a sua identidade preservada, mas o agressor não. O agressor tem que ser exposto. E ele tem que estar preso. Não pode, se ele não está preso, eu posso pelo menos poder pesquisar. Olha só, esse cara que contratou o cara de sorriso para a construção, se ele tivesse pesquisado a vida dele, ele não iria contratá-lo. Esse cara tem que estar na cadeia, ele não pode estar trabalhando. Então, os estados vão municiar a União, vão passar para a União, fica responsável cada estado ter o seu cadastro para passar para a União, para a gente ter um cadastro nacional. Agora, senadora, como é que está essa defesa, né, desse projeto lá no Congresso? A senhora tem conversado com os demais senadores, ali por parte deles também, um interesse em aprovar esse projeto? Olha, eu apresentei bem no final, né, do ano, então assim não houve ainda uma definição. Agora, as mulheres são favoráveis ao projeto. Mas, para minha surpresa, Pedro, olha, eu tive muito apoio dos homens no projeto antifeminicídio. Então, eu não vejo problema de aprovar esse projeto, não. Eu acho, porque as coisas só crescem no Brasil, né? Você colocou um número assustador de estupros e violência contra mulheres e crianças, né? Então, alguma coisa precisa ser feita. 8h43, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Cuiabá a senadora Margarete Busetti. Ainda tratando dessa pauta, senadora, na última semana a gente conversou aqui também na CBN Cuiabá com o chefe do Ministério Público, Dr. Deusdedito Cruz. Ele trouxe também, para além desses dados que o Pedro Panock citou, alguns números da violência contra a mulher aqui em Mato Grosso. E aí ele até chamou a atenção, muita gente comentou aqui, principalmente as nossas ouvintes, ele disse que Mato Grosso vive uma pandemia, uma epidemia quando a gente fala de violência contra a mulher, né? Para além desses pontos que a gente já discutiu aqui, senadora, o que ainda pode ser feito, né, no Congresso para que esses números parem, né, de crescer de forma tão assustadora? A senhora citou esse caso aí no interior aqui do estado, né, um caso brutal que ganhou o noticiário de todo o país. A gente tem centenas, né, de situações acontecendo aí diariamente aqui no nosso estado. Como é que a gente pode tentar, né, driblar esse cenário, reduzir esses números que estão cada vez mais assustadores? Olha, eu vi que o Paraíba me parece que está fazendo já um cadastro para que as mulheres possam consultar o seu namorado, porque se ele for gente boa, não tem. Agora, o problema quando eu vi esse cadastro é que o predador sexual e o pedófilo, ele não consta, ele não pode, a justiça não permite a inclusão dele num cadastro. Se permite, está lá só para a justiça, ninguém pode ter acesso. Então, essa é uma maneira da mulher também se prevenir, saber com quem ela está saindo, né? Que uma mãe possa pesquisar os trabalhadores de uma creche, porque tem acontecido coisas cada vez piores. Você soube de um fato de uma criança que estava na Santa Casa, de 10 meses, que foi estuprada, violentada. E assim, isso para mim é uma coisa que para mim não tem conserto, Camila, não tem conserto. Agora, eu falo que
as pessoas perderam medo da justiça. Porque a justiça ela é interpretada como cada um quer, como cada juiz ou desembargador interpreta ali. Não teve um cara preso esses dias com 300 quilos de droga? 2 dias depois ele saiu numa audiência de custódia. Isso não é possível, isso é um problema da justiça. A justiça tem que sentar, a gente tem que chamar a justiça e perguntar o que é que nós precisamos fazer para eles cumprir a lei. Porque eles interpretam da maneira como eles querem. E aí não adianta ter lei. Para mim, adianta deixar o cara encarcerado lá, e a justiça tem, por si só, já não adianta encarcerar, mas matar pode. Estuprar pode. Pedofilia pode. Então, eu sou o contrário. Eu acho que isso é um problema da justiça. A justiça tem que melhorar. 8h47, Pedro Panoc. Tem aí uns minutinhos ainda antes da nossa pausa, antes da gente caminhar aqui também para a reta final da nossa entrevista. Senadora, rapidinho, queria também tocar num outro assunto aqui. Da outra vez que a senhora esteve aqui, a gente também falou sobre isso, que é a situação ali do rodízio, né, entre suplentes no Senado. A senhora, primeira suplente, né, do ministro Carlos Fávaro, e o advogado Zé Lacerda, segundo suplente, acabou não assumindo, né, ali, até o momento, o cargo em função do ministro está lá fazendo as suas atividades no Ministério da Agricultura. A gente teve ali umas trocas de farpas diante, né, de todo esse processo, e recentemente também, até depois que a senhora esteve por aqui, o advogado Zé Lacerda andou fazendo algumas críticas, disse que a senhora não honra com esse acordo ali de rodízios no Congresso. A gente até falou com o Dr. Rodrigo Cirineu aqui para explicar como é que funciona isso, mas ele criticou a postura política da senhora, enfim. Como é que tá essa situação toda? Vocês andaram se estranhando? Já está tudo resolvido? Ele vai assumir em algum momento? Como é que tá isso? E também como é que a senhora recebeu, né, essas críticas aí do Dr. Zé Lacerda? Olha, a crítica faz parte do processo político. Eu falo que eu amo a política, mas ser política é muito chato, porque é uma coisa que você fica sendo questionada o tempo todo por todos. Porém, você não pode dar bola para isso. O acordo que eu fiz com José Lacerda é que lá na frente eu vou abrir para ele. E nós temos 3 anos ainda. Então, em determinado momento, eu vou abrir para ele, porque a primeira suplente sou eu. Ponto. Né? Então, ele vai ter que aguardar. Uma hora eu vou abrir para ele. E as críticas, tipo assim, que eu não honro as questões políticas, né? Eu gostaria de lembrar como que nós nos elegemos e qual era o nosso discurso em 2020. Meu, dele e do Carlos Fávaro, do ministro Carlos Fávaro. 2020, eu estou em consonância com o que eu falei para o eleitor. E eu trabalhei muito nessa campanha. Então, aqui em Cuiabá chegou dias de eu fazer 11 reuniões num dia. Eu trabalhei muito para que fôssemos eleitos. Essa foi a minha contribuição. E eu estou em consonância com o que a gente falou em 2020. Quando eu não posso votar com o governo, que eu digo não vou contra as minhas convicções, não vou contra o setor produtivo, eu converso com o PSD, com o líder do PSD, que tem um ótimo relacionamento, e ele libera a bancada. Então é isso. Em relação a essas situações, que ele até andou, estou até recuperando uma matéria aqui, senadora, que ele falava assim, que ele é um homem de grupo, que ele sempre cumpre as decisões do partido, que entende, né, que o ministro Carlos Fávaro, sendo da base, a senhora também teria que seguir essas mesmas diretrizes, entre aspas. A senhora acha que, então, ele está equivocado quando ele traz falas nesse sentido? Não, cada um tem seu CPF. Se ele quer seguir a orientação do ministro sem se importar com o que ele já pensou lá atrás, é um problema dele. Mas para mim é impossível. Eu não consigo ir contra as minhas convicções e o que eu acredito. É isso. Pedro Panoc, fica à vontade. Estou engolindo rádio aqui, né? Desculpa. Ainda nesse âmbito de relacionamento político, né, senadora, a gente sabe que também houve ali um certo estranhamento nos últimos dias em relação ao próprio ministro Fávaro. Como é que está essa relação entre a senhora e o ministro Fávaro?
Olha, eu estive com o ministro Fávaro em 2 situações, 2 vezes, que uma vez eu fui com ele a Sorriso, e outra vez eu levei um empresário no Ministério. Gente, é assim, ele tem muito trabalho no Ministério, muito. Eu tenho muito trabalho no Senado. Então a gente não fica falando. Eu vim para o PSD por uma condição para ele ser ministro. Mas eu não faço parte do PSD. Ele, entendeu? Eu não faço, é estranho, mas eu não iria ser responsável por ele não ser ministro e não ir para o PSD. Então, eu conversei com o Kassab, fiz um acordo com ele. Eu falei, enquanto eu ficar no Senado, eu vou ficar no PSD, mas não é o meu partido, né? Então, é isso. Eu não fico conversando, jogando conversa fora com o ministro ou com o José Lacerda, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou em 6 comissões. Então, eu acho que é muita fofoca, né? Então, eu não dou bola para isso, Camila. A senhora nem tá acompanhando, então, se tem essa conversa mesmo. Está descartado o Botelho, o deputado Botelho, no PSD, senadora? A senhora está ouvindo esse trelelê? Ou tá não, eu estou ouvindo, mas eu não participo, entendeu? Então, eu ouço o que a imprensa fala. Mas eu não sei como está. Na verdade, eles é que sabem. 8h52, senadora Margarete Busetti está aqui conosco. Tem mais algum questionamento por aí, Panoc, antes da gente seguir aqui para a nossa reta final? Senadora, quando a senhora diz, por exemplo, que tem determinados assuntos que a senhora não vota, né, pró-governo, então a senhora acha natural, por exemplo, que num caso desse, o senador Fávaro, então, deixe o ministério para votar de acordo com aquilo que ele acredita ser importante para o governo, para a base dele? Olha, o que ele agora, a última vez que ele voltou para votar, ele votou a favor do marco temporal contra o governo, que foi um tema que eu trabalhei muito para passar nas comissões. Ele não precisaria ter voltado para votar isso. Enfim, votou. Aí ele votou contra a indicação do governo para o STF. Eu não entendi por quê, né? Agora, o Flávio Dino, que foi realmente a questão que ele voltou para votar, que eu falo que nenhum voto secreto eu vou falar o meu voto. Porque, até em respeito pelo voto secreto, porque são autoridades. Então, se ele votou por isso, tudo bem, acho ótimo. Agora, eu já votei em algumas matérias, por exemplo, quando teve a questão dos S's, do Senai, do Sesc e da Embratur. Eu falei com o PSD, eu não posso votar. Eu não vou votar contra o setor produtivo, porque os S's entregam na ponta. A Embratur não vai fazer uma campanha lá fora e mostrar a nossa Chapada, ela vai mostrar o Rio de Janeiro. Então, me desculpa, mas eu não vou votar. Diz ele, tá certo, Marga, liberou a bancada, eu votei como eu quis. Então, essa conversa existe com o próprio PSD. Senadora, 8h54, a gente está caminhando aqui para a reta final. Eu queria que a senhora ficasse à vontade. 2024 é um ano eleitoral, né? A gente sabe que muitas atenções muitos estarão com as atenções voltadas para essa pauta, mas o caminho segue também ali no Congresso. Fica à vontade para a senhora falar aí alguns pontos, né? O que a senhora pretende debater ao longo desse ano, o que é que tem de importante lá para que a população também possa ficar atenta, né? Porque tem eleição, mas o restante do mundo não pode parar, né, senadora? Eu queria que a senhora aproveitasse aí essa reta final para destacar aqui algum ponto, né, que a senhora pretende defender, para além dessas questões que a gente já tratou aqui ao longo da nossa conversa. Camila, tem um ponto que eu gostaria de defender, que eu vou falar em ocasião oportuna, que é a questão da justiça mesmo, né, da segurança pública, e a questão das mulheres, o que a gente pode fazer, né? E também na parte trabalhista, que vai dar um trabalho para a gente falar. Cada vez que você fala de problema trabalhista, parece que o Congresso vira em polvorosa. Mas não é, gente, nós temos que enfrentar as coisas. O que nós vamos fazer para você ter gente para trabalhar? Que não quer carteira assinada porque ela faz parte
do Bolsa Família. Nós temos que encarar essa realidade. Se ela é assim, ela já está com direito adquirido, ela não vai ser empregada com carteira assinada. Nós vamos ter que enfrentar esse problema. Ou se abre para ela trabalhar, mesmo recebendo o Bolsa Família, se permite, ou nós não vamos ter gente para trabalhar daqui uns dias, gente. É esse o problema. Porque o governo já fez isso, não é esse governo, fazem 30 anos que estão fazendo isso. Então, são essas questões que eu acho que nós vamos ter que enfrentar, problemas trabalhistas, segurança pública, que é um tema que eu fiz a transição e eu acho que nós temos que prestar muita atenção, porque nós estamos perdendo a batalha para o crime organizado. Isso passa rapidinho, senadora, por essas questões de revisão mesmo na legislação. A gente falou muito, né, sobre isso semana passada aqui, guerra de facções criminosas em Mato Grosso. Para além dessa questão de violência contra a mulher, é preciso, na visão da senhora, uma força-tarefa ali do Congresso para mudar essa realidade também? Uma força-tarefa do Congresso junto com a Justiça, né, e mudar o pensamento do brasileiro. O brasileiro tem que temer a justiça. Nós precisamos temer a justiça. Mas ninguém teme a justiça. Porque quem tem dinheiro resolve tudo. Obrigada, senadora, mais uma vez pela participação da senhora. A gente deseja aí que seja um 2024, né, de muito trabalho. Dizer que a CBN Cuiabá está sempre de portas abertas por aqui. Obrigada, Jade, também tão famosa aqui, que a gente fala o nome dela e o ouvinte fica sem saber quem é essa garota que a gente está falando. Obrigada mais uma vez. Vamos fazer pausa, Pedro Panotti? Fazer uma pausa para o repórter CBN. Já já a gente está de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento.